A história repete-se em vários países da Europa, mas isso não impede que o fantasma da precariedade entre os mais jovens continue a crescer. Pasquale Cesarano é mais um dos exemplos deste quadro. Vive numa pequena cidade italiana próximo de Nápoles. Tem 32 anos e, tal como a irmã de 28, continua a viver em casa dos pais. São ambos licenciados, motivo de orgulho para a família, mas que na prática se traduz em contratos de curta duração. Pasquale ganha em média 600 euros por mês. Está à procura de trabalho, tal como a irmã Flora, que regressou recentemente de Milão. Tive de aceitar estes contratos de 3 meses do meu empregador, que foi uma agência de trabalho, apesar da mesma agência ter ganho um contrato de 2 anos com o Instituto Italiano. Será escusado falar da tensão crescente que sentia ao fim de cada contrato. No início senti que era uma derrota pessoal, mas quando olhei à minha volta e para o meu país, percebi que não era a única a fracassar. Como eu, estavam também muitos jovens sem meios para continuar em Milão ou noutra cidade qualquer. Pasquale e Flora integram uma geração com dificuldades em abandonar a casa-mãe. Na década de 80, cerca de 15% dos italianos acima dos 30 anos viviam junto dos progenitores. Atualmente o número disparou para 40%. Há algum tempo falava-se dos bamboccioni, as eternas crianças que não cortam o cordão umbilical com a mãe. Mas como podem trabalhar por 500 ou 600 euros por mês e pagar a renda de um apartamento? Não têm outra alternativa senão ficar em casa. A Itália está à beira do precipício. Em casa continuam os avós, os pais, mas o que acontecerá aos mais novos, entre os 28 e os 30 anos, quando os avós e os pais já não estiverem lá e mais tarde quando chegarem aos 40? O que faremos? Não sei. Em Itália, tal como noutros países do sul da Europa, a geração mais jovem paga a fatura da crise. Em 2009, o Instituto Nacional de Estatística revelou que os italianos com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos concentravam 79% dos trabalhos perdidos. Mas, ao contrário de outros Estados-membros, a falta de reformas poupou as gerações mais velhas. A estabilidade no emprego e as pensões não foram afetadas, pelo menos até agora. A crise não trouxe para já muita pobreza, porque afetou os jovens e eram eles que viviam em casa dos pais. Se tivesse tocado nos chefes de família, a situação seria muito mais grave. Mas se castigam os jovens, hipotecam-se as perspectivas de futuro. Castigar os jovens significa comprometer o percurso de vida, o futuro e a qualidade de vida. No sul da Europa, demonstrações como esta em Nápoles tornaram-se comuns. Jovens que protestam contra um sistema que dizem tê-los deixado numa situação precária. Pasquale mostra-se solidário não só com os estudantes, mas também com os professores. Enquanto alguns italianos ainda celebram a saída de Silvio Berlusconi, a preocupação agora é de que as reformas do novo primeiro-ministro para reduzir o déficit público possam acertar no alvo errado. Economicamente é uma catástrofe. Quando chegamos a efetivos, ganhamos 1.100 euros por mês, mas não é fácil ser efetiva. O mais normal é conseguir horas para ensinar pontualmente, o que se traduz num salário de 600 a 800 euros por mês. Penso que as reformas, tanto do anterior governo como do que acaba de chegar, não vão melhorar a situação. Se nós não temos garantias, muito menos terão estes jovens que saem de uma escola superior ou de uma universidade. Se tudo correr bem, vão entrar para o mundo da precariedade. Mas como até a precariedade está a deitar fora trabalhadores, o futuro será o desemprego.
Contratos de curta duração, mercado de trabalho incerto. E não acaba por aqui. Ao longo da última década, a economia de Itália teve um crescimento plano. A falta de reformas fez o país perder competitividade. E com a mudança recente no cenário político, o dilema tornou-se ainda mais claro. Cortes no orçamento e nas pensões têm de ser aplicados à população mais velha, ainda relutante em apertar o cinto a favor dos que estão entre os 30 e os 40 anos. Il risanamento non si fa colpendo i diritti dei lavoratori. A melhoria da situação não se pode fazer com mexidas nos direitos dos trabalhadores. Pensamos que é um erro introduzir a flexibilidade à saída do mercado de trabalho. Já contamos com 46 formas de contratos diferentes e, por outro lado, repetimos, 8 em cada 10 trabalhadores contratados são precários. Por isso, não estamos de acordo que a flexibilidade ajude esta recuperação. Não se pode fundar um país sobre a precariedade e sobre a alienação de direitos. Cortar na despesa pública e gerar crescimento económico é a atual estratégia para a crise da dívida na zona euro, onde Itália emergiu como o último e mais debilitado país da cadeia. Os líderes da indústria italiana apontam o dedo à classe política pelo crescimento zero. Acreditam que o único caminho é introduzir reformas que libertariam as empresas do estrangulamento de um mercado laboral ineficaz. É o momento, em qualquer modo, de pensar em nossos filhos. Chegou o momento de pensar nos nossos filhos, de pensar no futuro do país, sabendo que este só se pode construir se aplicarem agora medidas importantes que provavelmente reduzirão o papel do Estado de Providência. Vão reduzi-lo para os cidadãos atuais, mas com o objetivo de que fique assegurado para os nossos filhos. Hoje saremo in grado di farlo, garantire il futuro ai nostri figli. Os nossos pais beneficiaram deste sistema e a nossa geração deve assumir a responsabilidade. Alguns italianos, na casa dos 40, como este grupo de 3 empresários, apostam em nome do futuro. Cansados dos contratos temporais, criaram a própria agência de comunicação em Roma há 2 anos. Mas, apesar de longas horas, com bastante trabalho, a concorrência continua a ser pesada. Principal motivo, as empresas usam cada vez mais estagiários e não contratam pessoal experiente. Neste momento, a precariedade quer dizer, sobretudo, que não há regras. A concorrência entre as empresas é desleal, porque não investem em pessoal e permitem-se grandes estruturas sem pagar o devido aos trabalhadores. Com os estagiários, criou-se uma nova forma de explorar os jovens em Itália. De volta à casa, Pasquale e Flora exibem os diplomas universitários que emolduraram como presente para os pais. Não mostram arrependimento, apenas decepção por as reformas que se preparam poderem ser pequenas e chegarem demasiado tarde. Amargura, uma profunda amargura. Tirando o meu egoísmo pessoal, também faço parte desta geração condenada. Estou preocupado com o futuro do meu país. Di generazione condannata, quindi in questa categoria di condannati. Mi preoccupa il futuro del nostro paese. Se não investirmos nos jovens, não investimos no futuro. Mais do que uma geração condenada, parece-me que no fim é todo um país que está condenado. Risulti poi essere condannata un'intera nazione, un intero paese.